Queridos, não sentem. Queria que você continuasse em pé e abrisse a palavra de Deus em João 13. Verso 1 ao 17. Vira para o irmão que está do seu lado e diz assim: hoje Deus vai falar com você. Vira para o outro lado e diga: hoje Deus vai falar com você. Amém? Ele tem algo precioso para depositar em nossos corações. Vamos em frente, diz aí João 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traístes, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-los com as toalhas com que estavam cingidos. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu, agora, mas tu saberás depois. E disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondendo-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes, e assentou outra vez à mesa, disse-lhe: entende-se o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, vos deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém? Queridos, pode sentar. Queria que todo problema de mictório, de água, tudo parasse agora no nome de Jesus, pois Cristo tem algo muito interessante para poder falar ao seu coração. Se você não está concentrando, se está com dificuldade, aguenta só um pouquinho, que Deus vai falar ao teu coração. Chega aqui para a palavra. Amém? Amém? Eu gosto quando a igreja responde, porque aí a gente sabe se está presente ou não, né? Queridos, todo mundo já conhece de cor e salteado essa palavra. Até esses exemplos já foram feitos várias e várias vezes por várias pessoas. E eu fico meio numa sinuca de bico, como alguns que jogam já sinuca, né?
Fico meio na berlinda em falar uma palavra tão corriqueira e trazer algo novo mediante aquilo que já foi tanto falado. Mas eu começo essa palavra trazendo para os nossos dias atuais. Eu começo essa palavra em dizer com tristeza no coração que uma das pessoas conhecidas da minha esposa, hoje em Blumenau, da madrugada de ontem para hoje, se enforcou e se suicidou. Isso me entristece muito. A primeira coisa que vem ao meu coração, sei onde é que eu estava. Mas isso não é tanto, não chega a doer nos nossos corações. Porque não estamos tão próximos da pessoa. Mas o que mais me deixa triste com todo esse tempo é que as pessoas cada vez mais estão distantes de Deus. Cobramos as pessoas para ter uma televisão de 50 polegadas. Tem que ter porque tem que ter. Temos que ter um carro do ano. Temos que ter tanta coisa que esquecemos de Deus. Deus parece que é um cara que eu ouvi falar, que passa lá na esquina, que se me der vontade, talvez eu vá até Ele. Talvez Deus vire algum planejamento de marketing para que eu possa, talvez, pesquisar sobre a sua natureza. Deus deixou de ser apreciado. Deus deixou muitas vezes de ser prioridade em nossos corações. Isso me entristece. Talvez você dizendo, Paulo, mas eu? Você não sabe quem eu sou, rapaz. Eu sou alguém que ora, alguém que busca, alguém que está todo dia. Se você está assim, querido, glória a Deus. Mas teu irmão não está assim. Você tem a obrigação de levar ele a Deus. Eu fico triste porque os nossos corações muitas vezes estão no jogo do Brasil. Os nossos corações estão em coisas que daqui a 200 anos não vão fazer relevância nenhuma para as nossas vidas. Deixamos de viver coisas importantes, que são momentos cruciais que Deus pode descer a sua graça e mudar num passe de mágica por coisas. Eu quero dizer uma coisa, se o seu coração se encontrar aqui assim, querido, se arrependa antes que Jesus volte. Talvez eu esteja começando um pouco a fio demais. Começando um pouco duro demais. Mas eu li uma coisa essa semana que me deixou estarrecido e me deixou totalmente fora de controle no bom sentido da palavra, se você pode me entender. Eu descobri uma coisa chamada síndrome do pensamento acelerado. Eu vou repetir para você chegar em casa e procurar isso na internet. Chamada síndrome do pensamento acelerado. Escrito pelo Dr. Augusto Cury. Se alguns já leram os livros dele, ele é um cara, um cristão, talvez o ateu mais ateu que se tinha antes de conhecer a Jesus, e talvez o cristão que mais escreveu livro sobre Jesus é esse cara.
E eu queria falar um pouco dessa síndrome do pensamento acelerado. É uma síndrome que faz o pensamento não parar. Ao longo do tempo foi introduzido jornais, internet, foi introduzidos estudos de uma forma desacerbada em nossa mente. Hoje, comprovado cientificamente, que uma criança de 3 anos tem mais informação do que o rei de Roma no tempo de Jesus. Você acredita nisso? Eu não estou falando de sabedoria, eu estou falando de conhecimento. As informações, você quer pegar uma criança, quer aquietar ela, o que você faz? Vou botar na frente do computador. Eu vou botar na frente de uma televisão. Você não sabe o que você está produzindo a essa criança. Em Lucas 10, 39 a 42, eu vou usar bastante a Bíblia hoje, porque ela por si só se fala. Lucas 10, 39 a 42. Vocês conhecem essa história. E tinha uma irmã chamada, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. E onde é que estava Marta? Aonde é que estava? Há um princípio aqui onde a mente já ocasionava pelas coisas. Marta desenvolve um pensamento do nosso futuro, onde as coisas são mais importantes do que Deus. Marta estava aqui cuidando dos afazeres da casa. E ainda existem pessoas que passam pela vida sem perceber nada. Você conhece alguém que está todo o tempo atarefado numa pilha que você não consegue? Você fala com ela, você tem que parar a pessoa e falar com ela tete a tete para ela poder entender. Ou ela entende já há 1000 anos e está correndo. Você conhece alguém assim? Onde a mente não para, ela está processando coisas que vem massacrando, que todo o tempo a pessoa não para. Não para. O que eu faço falar isso? Ela não tem um tempo de parar e ver uma flor crescer, ver o seu filho dar os primeiros passos, ver o seu filho falar, dar atenção muitas vezes à sua mulher, dá atenção muitas vezes ao seu marido, aos seus irmãos. Eu quero que abra em Mateus 6, 25 a 34, para a gente dar uma olhadinha nesse texto também bastante conhecido. Mateus 6, 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto a vossa, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de... Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais do que as... Tem alguma coisa parecida com você aí? Não. Pare para pensar um pouquinho. Tem alguma coisa parecida com você? As vantagens que essa síndrome traz é criarmos uma sociedade totalmente complexa, cheias de decisões bem elaboradas, firmes, ciência avançada, um diálogo muitas vezes de um nível de entendimento que nem os próprios psicólogos entendem. Mas através disso,
vem algumas desvantagens com isso. Escute só. O exercício inadequado, guerra, discriminação, crime, injustiça social, velocidade aumentada do nosso psique, os sintomas irritabilidade, insatisfação, existencialismo, dificuldade de concentração, déficit de memória, fadiga excessiva, sono alterado, sentimento vazio e sofrimento por antecipação. Você se enquadra em algum desses? Eu estou fazendo esse parâmetro porque estamos no tempo tão acelerado que chegou a ser importante o pedestal homem. Vamos botar um pedestal dentro de casa porque o que tem que ser adorado é o ser humano. Se você está irritado, qual é a primeira coisa que você faz? Por favor, nem venha. Hoje eu estou estressado. Estou mentindo? Um sono irregular. Sabe por quê? A nossa mente já recebeu tanta informação que a gente não consegue mais perder o tempo e parar o tempo para que possa ter um bom sono. Talvez você esteja me perguntando, Paulo, por que tanta informação mediante é o que você vai trazer hoje à noite? Queridos, é muito simples. Não tem como eu falar de Jesus se Ele não for a centralidade das nossas vidas, onde o Deus entrará nas nossas vidas e mudará a nossa história. Não adianta de nada a gente vir aqui pregar como o Ricardo prega, o Edson e outros que pregam aqui maravilhosamente bem e dizer, eu gostei dessa mensagem. Eu gostei. Mas se você sair dessa porta e nada mudar na sua vida com essa mensagem, era melhor que nem tivesse escutado. Era melhor que nem tivesse vindo aqui. Mas talvez você entre nessa igreja e disse assim, esse pastor falou coisa que me deixou irritado. Me deixou bravo. Mas sabe de uma coisa? Ele está certo. Eu vou mudar a minha vida. E aí, quando você não quer mudar a sua vida, você vai dizer, sair daqui dizendo, eu vou mudar. Entra no carro, vai para casa e diz, eu vou mudar. E quando chega em casa, sem demorar muito, você faz, eu vou mudar? Mas quando você está decidido, você não espera o amanhã chegar, mas dá uma decisão à sua vida. Deus, eu preciso do Senhor para que a minha história mude. Você está comigo hoje aqui, querido? Você está comigo hoje aqui, querido? Que a nossa vida vai ser transformada pelo Senhor Jesus? Glória a Deus. O título dessa mensagem que eu vou dar agora é entre as guerras e destroços, a única solução é o amor. Entre as guerras e os destroços da vida, onde causa desilusão, morte e agonia, a única solução é o amor de Jesus Cristo, aquele que nos lava e nos purifica de todo pecado. E eu faço uma pergunta bem aqui, querido, se tiver alto, pode baixar o meu microfone, que eu sei que eu falo alto. O que devemos fazer para mudar as nossas vidas diante das nossas crises? O que devemos fazer para mudar as nossas vidas diante das nossas
Alguém está em crise aí? Eu estou. Mas uma crise com o Senhor. Porque às vezes eu quero explicação e Deus é mestre e não dá explicação nenhuma. É ou não é, Flavinho? A gente espera, faz tudo que o Senhor quer. Ora, jejuma, faz tudo. E aí, Senhor? E aí, Senhor? Ele está lá bem parado. Porque os planos de Deus não podem ser, então que se frustre os nossos. Obrigado, viu, Diácono Ricardo? Se os planos de Deus não podem ser frustrados, temos que frustrar os nossos planos. Sabe qual é o melhor que a gente devia fazer? Dizer assim, olha Deus, sabe de uma coisa, eu estou querendo fazer uma coisa. Pai, chega aqui, fala comigo, poxa. Me faz logo encurtar esse caminho, Jesus. Eu vou me render logo, só sairei quando tu falar o meu coração. Mas aqui entra um texto maravilhoso, onde eu quero levar vocês a pensar em Cristo. O que devemos fazer para mudar as nossas vidas diante das nossas crises? Primeiro, não deixe que o sofrimento da vida domine você. Você já teve momento de sofrimento? O que é que a gente faz? Só pensa no negócio do sofrimento. A nossa cabeça não muda. Está ali, ó, está ali, parece que martela, não faz a gente pensar em nada. Eu digo uma coisa, não deixe que o sofrimento da vida domine você. Aí você faz, isso é impossível. Eu disse, eu vou provar que é possível. Somos imitadores ou não somos de Cristo? Somos ou não somos? No versículo 1, ele diz assim, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão. A primeira coisa que eu observo aqui, Jesus sabia do que ia acontecer com ele. Sabia ou não sabia? A palavra aqui fala, pouco antes da Páscoa, sabendo Jesus. Quem não sabia, os discípulos. Eu quero fazer lembrança uma coisa a você. Se você hoje entrasse um ladrão aqui, botasse uma arma na sua cabeça e dissesse assim, eu vou lhe matar, e saísse daqui, disse assim, daqui a 30 minutos eu volto, como é que você estaria? Meu Deus do céu, e fulano, Senhor Jesus. E aí começa o desespero, que meu Deus do céu. Se isso não bastasse, quando falta dinheiro na nossa mão, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Tchan, 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 tchan. Eu queria nem tocar nesse assunto, mas Deus me leva a tocar em coisas. Recebi uma palavra hoje de tarde, disse assim, olha, você não vai se guiar muito pelo papel, não. Eu disse, Senhor, então, tu precisa da tua intervenção nessa situação aqui, porque o negócio está brabo. Porque é eu e o Senhor, porque eu não quero falar coisas, muitas coisas, mas o Senhor deseja falar a você hoje à noite. Queridos, quando falta dinheiro em nossa mão, eu quero falar algo a você hoje. A primeira coisa que a gente faz é entrar em desespero. Só basta faltar um mês, um pouquinho. Meu Deus do céu, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Começa logo a pensar em morrer, pelo amor de Deus. Parece que a gente está servindo a outro Deus, não ao Deus vitorioso, o Senhor dos exércitos, o Deus do ouro, dono do ouro e da prata. E aí você diz assim, eu não adoro nada, adoro o dinheiro, só basta ficar sem ele.
Se você é dominado, glória a Deus por Deus. Se isso não lhe domina, glória a Deus, você venceu uma etapa. Mas se isso lhe domina, aí talvez você diga, pastor, mas tu não sabe qual é o tamanho das contas da minha casa. Se você bem soubesse, eu quero dizer uma coisa a você, eu não sei o tamanho das contas da sua casa, mas eu sei o tamanho do meu Deus, que supre todas as necessidades. O que eu quero fazer é você pensar que Jesus, sabendo que ia morrer, ele não entrou em erupção naquele momento. Ele decidiu o quê? Tomar um vinhozinho e comer um pãozinho. Foi ou não foi? Foi ou não? A Bíblia diz isso ou não diz? Era a hora da ceia. Um momento desesperador para alguém que vai morrer. É ou não é? Ele podia entrar em transe. E se ele entrasse em transe, era louvável, porque ele é o Deus de tudo. Então a gente até perdoaria ele. Era ou não era? Não, Jesus entrou em transe, mas a gente perdoa ele. Mas Jesus não entrou nessa não, porque aquilo que foi chamado, ele estava pronto para cumprir. E o que mais me deixa assim constrangido no início dessa mensagem é que a palavra diz que os seus estavam no mundo, amou-os até o fim. Parece que o amor de Jesus se estagnou, parou. Mas a palavra no grego vai dizer que ele chegou além do limite. Jesus, sabendo que ia morrer, ele olhava para o rosto de alguém que ia lhe trair naquele momento. O diabo estava naquela reunião para acabar com os planos de Jesus. Eu estava conversando com o pastor Pablo, acho que foi com você, não foi, Pablo? Que a gente estava ali na frente, que um cara disse assim, Deus perdeu o controle, disse para um pastor. Deus perdeu o controle. Aí o pastor disse, que hora, meu filho? Lá no Jardim do Éden. Quando Adão pecou, Deus já não sabia mais o que fazer, teve que arrumar. Ele disse, querido, lá em Hebreus não diz isso não. Deus que disse que Jesus já existia antes da fundação do mundo. Então, antes que ele dissesse que haja luz, Deus já tinha dito, haja cruz. A cruz não tem existência a partir do pecado do homem, porque Jesus já sabia. Então, quando Jesus olha para Judas naquele momento, ele diz assim, olha, eu vou me derramar para que o meu amor te constranja. Mas o que é que está acontecendo em nossas vidas hoje, queridos? Entramos em crise e as primeiras coisas que damos patadas são nas pessoas. Luiz Hermínio diz uma coisa muito interessante. Estamos trocando as pessoas por coisas. As coisas são muito mais importantes do que as pessoas. Posso fazer você lembrar de uma coisa? Quanto tempo você tem tirado para estar com quem ama com você? Quer saber? Vou fazer uma perguntinha mais fácil para você, para a gente chegar a um entendimento aqui. Você põe seguro no seu sapato? Você põe seguro na sua carteira? Você põe seguro no seu brinco de ouro? Mas no seu carro você não põe seguro? Por quê? Porque a gente dá proteção àquilo que a gente mais tem medo de perder. E eu não sei por que a gente não faz seguro para a gente que ama.
Esses dias eu estava com o Edson, fico muito emocionado pelo filho do Edson. Onde Deus derramou e o filho dele se levantou em oração em casa. Eu não estou falando para emocionar você não, é mais para abalar a sua alma. Onde quando um menino sem entendimento do nosso entendimento chega a dizer assim, eu vou orar porque eu te amo, poxa. Você não tem nada para me dar, mas o que eu tenho, que é meu amor, eu lhe dou. Estamos numa luta tão grande com o nosso próximo, que estamos esquecendo de amar eles. De pegar na mão dele, querido, eu te amo, eu vou te ajudar a sair dessa. É cada vez as pessoas mais tristes, mais depressivas no mundo. E estamos na igreja louvando e agradecendo ao Senhor. Levantando as mãos e pulando e fazendo uns negócios assim. Felizes da vida, enquanto os outros se lascam. Jesus olhou para Judas Iscariote e disse assim, eu decidi te amar desde a tua escolha. Você pode até me entregar, mas o meu amor por ti não mudará. Deus diz hoje para você, hoje à noite, por mais que você tenha errado com Ele, Ele continuará amando você. Mas pastor, isso é mentira. Porque todo tempo eu tenho andado só e nunca vi esse Jesus na minha vida do que o senhor fala. Eu tenho uma outra historinha para lhe contar. O homem morre, chega lá no céu e Jesus começa a contar uma história sobre pegadas na areia. E começa a falar sobre a história dele através das pegadas. Quando ele foi crescendo, ele via a pegada dele e de Jesus. Mas nos momentos mais difíceis da vida, ele só via uma pegada. E aí, quando terminou Jesus de contar a história da vida dele e mostrar, ele muito curioso, e disse assim, eu só fico decepcionado de uma coisa, Jesus, com você. É que nos momentos mais difíceis só estava a minha pegada ali. Ele disse, filho, deixa eu te dizer, nos momentos mais difíceis, eu te coloquei nos braços. Deus decidiu amar. Não foi porque você decidiu, não. Antes de você nascer, Deus disse assim, eu vou amar a Sandra, eu vou amar o Maico, eu vou amar presentes nesse dia, porque o meu amor constrangerá os seus corações para que se arrependam e me encontrem no caminho. Não se espante não, porque às vezes eu grito um pouco. Você vai gritando, pode baixar. Meu avô contava uma história que aquele foi um mestre para mim, viu? Meu avô. Não foi um cara que fez faculdade, fez nada. Mas era de uma sabedoria. Ele disse que tinha um certo pastor que montou uma igreja na... Obrigado, Ricardinho. Montou uma igreja na subida de um morro no Rio de Janeiro. E cuidavam de crianças carentes. E eles começaram a trabalhar e certo dia ele se deu falta de um menininho que não vinha. Passou uma semana, na segunda semana ele perguntou à irmã dele, por que o seu irmão não está vindo? Ele disse, pastor,
É porque ele não tem roupa para vir, pastor. Por isso que ele não está vindo. E o pastor prontamente foi, comprou uma camisa, um short, uma calça, um tênis, meia. E aqui, ó, foi levar para o menino. Na subida do morro, todo mundo amava aquele pastor. E o pastor subiu, quando chegou na casa dele, chamou pelo pai do menino, o pai do menino não estava. Aí o pastor disse, não, mas o seu irmão está aí, perguntando à irmã dele. Ele disse, tá, pastor, um momentinho. Aí ele disse, olha, fulaninho, isso aqui é para você. O menino pegou o presente e virou as costas e saiu. O pastor, tranquilo, saiu no beco, o menino pegou uma pedra na testa do pastor. Pá! O sangueiro. Todo mundo na comunidade ficou irado com o menino. Você sabe como é a comunidade, né? Você fala uma coisa, se é pai, a gente passou, o pai já vem recebendo a notícia antes de chegar em casa. É lá embaixo, olha, é a notícia. E o pai daquele menino, seu filho fez uma atrocidade, atirou uma pedra na cabeça do pastor, com presente. O pai chegou furioso em casa e disse, você vai devolver o presente que o pastor lhe deu. E eu vou chamar aqui, você vai pedir perdão a ele. Prontamente chamou o pastor com a cabeça toda enfaixada. Chegando lá o pastor, o menino estendeu a mão, entregou o presente e disse, me perdoe, pastor. O pastor virou para o menino e disse, meu filho, esse presente é seu. Eu não dei a você porque você merecia. Eu dei a você porque você precisava. Deus não está dando amor porque você merece, não. É porque você precisa. É quando os nossos corações gritam e clamam, choram por um Deus que chega e diz assim, eu decidi amar porque você precisa. O que devemos fazer para mudar as nossas vidas diante das nossas crises? Seja o exemplo de transformação. Não espere que os outros transformem para você ser alguma coisa. Tome atitude em se transformar. E aqui tem acho que um dos textos mais maravilhosos que eu já li na minha vida, e não me canso de ler, é quando o mestre se levanta e ele tira a capa, e ele bota uma toalha na sua cintura. Eita Deus! E ele decide lavar cada um dos pés dos discípulos. Eu não merecia estar aqui, queridos. Eu sei que eu sou muito chorão, mas aguenta aí que a gente vai continuar. Quando Jesus tirou a capa, ele disse assim, olha, eu tiro o manto que vocês tentam me dar glória. Eu tiro o manto que vocês tentam me dar honra. E boto a toalha para que eu seja menor que vocês. Jesus decidiu assim, olha, por tanto amor a vocês, eu decido ser escravo.
eu decido descer ao mais profundo porão e encontrar você para que eu possa lavar os seus pés. Você está nessa situação da vida que se encontra e diz assim: Deus, se não for o Senhor, vai ter que ser o Senhor. Se não for o Senhor, vai ter que ser o Senhor, porque eu não tenho forças. A minha vida parece que não tem sentido, está indo tudo por água abaixo. O meu casamento está uma desordem e nada parece que vai para frente. Você está numa situação parecida assim? Ou talvez você esteja: eu estou sem dinheiro, estou sem solução. Ou talvez você tenha tudo isso, mas está com um vazio aqui dentro que não preenche nunca. Eu quero você enxergar uma coisa. Jesus disse assim: eu quero ir até você. Eu desço para ser escravo. E aí Pedro, talvez em sua atitude meio que inaceitável, diz a Jesus: o Senhor lavar o meu pé? Jesus tenta retrucar ele para que ele não argumente mais. E diz assim: o que eu faço agora, só entenderá depois. Pedro se vira na hora e diz assim: comigo não, Senhor. Comigo não, porque tu não lavarás meu pé, porque tu não és escravo meu, tu és meu Senhor. O que é que Jesus diz a ele? Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E aqui entra o rebuliço das nossas vidas. É que parece uma atitude de humilhação. Parece que Jesus está se rendendo para que os discípulos sejam agraciados pela sua atitude. Parece que Jesus entra naquele momento para nos mostrar em que a sua decisão é a melhor possível para mostrar a sua humildade. Quero dizer uma coisa a você. Jesus não estava se preocupando com isso. Quando ele diz assim: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Jesus estava dizendo a ele: eu quero lavar a tua alma. Eu quero te envolver no meu espírito, onde os pés simbolizam a entrada da minha humildade para que você cresça no meu reino. Eu quero fazer um pacto de amor. Eu quero selar onde ninguém pode ir. Você pode ir para psicólogo, psicoterapeuta, os psíquicos todinho da vida, mas nenhum deles vai conseguir penetrar na sua alma como o Senhor penetra. O Senhor tem uma ferramenta tão poderosa que entra tão de mansinho, quando a gente vê já está lá dentro. É ou não é? Quando Jesus ele faz o pacto com Pedro, Pedro parece que cai em si e diz assim: Senhor, que não só lave os meus pés, mas que a minha cabeça e minhas mãos.
Jesus diz assim uma coisa bem interessante. Diz assim, olha, como eu vou pedir para poder lavar-te se tu já se lavaste e só necessita lavar-te os pés. Sabe o que é que Deus, através de Jesus, fala ali para nós? Estou precisando que vocês tenham atitude de demonstrar amor. A atitude que não se importa se desfazer de camisa, de roupa. E chegar assim, ó, se inclinar para que a pessoa tenha o melhor da vida. Quero fazer uma pergunta a você hoje. Se Jesus falasse no seu ouvido agora, eu vou voltar daqui a 3 horas, o que que você faria? Alguns talvez bateriam o desespero, ficavam doidos logo. Outros ficariam calmos. Outros tentariam recuperar o tempo, iam lá para fora, parar carro, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E as pessoas iam olhar para você, ó, doido. Porque quando a gente encontra o amor de Deus, a gente já não pode mais esperar para que o amor atinja outro. Tem uma frase que diz assim: as nossas atitudes falam mais do que palavras. Se necessário, usamos-as. Se necessário. Mais uma vez Jesus repete, pois ele sabia quem ia traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Outra coisa que eu observo aqui, ele lavou ou não lavou os pés de Judas? Lavou ou não lavou? Se fosse tu lavava? Virava a bacia logo em cima do cara. Miserável, tu vai me trair. Se já se colocar na frente, olha, eu vou pegar uma espada, eu vou enfiar. Se fosse no Nordeste, era mesmo assim, eu vou pegar o facão e o negócio vai acontecer. A peixeira, obrigado, né? Porque às vezes tanto tempo afastado da cultura, às vezes a gente esquece, né? Que meu irmão não se lembre disso, né? Que diz muitas vezes que eu estou perdendo as raízes. Está amarrado no nome de Jesus. Mas, queridos, às vezes temos muitas atitudes de virar bacia para quem quer nos apunhalar pelas costas. Eu quero fazer citar um versículo excepcional. A nossa luta não é nem contra. O início do capítulo, ele cita quem estava ali. No versículo 1, eu queria até que botasse o versículo 1 para a gente relembrar um pouquinho. Versículo 2, aliás. E acabada a ceia, tendo já quem? A nossa luta não é contra, nem contra. Jesus lava, porque ele sabia que no interior dele ia chegar o seu amor, e a sua decisão implicaria naquilo que ele ia dar seguimento. Se você decide, uma vez por todas, amar uma pessoa, esqueça o que ela fez por você. A gente tem uma mania de lembrar alguns fatos meio... Aquele miserável. Jesus, ó. Assim que
Tu não enviasse, Jesus, um anjo lá em Senaqueribe, Senhor, que matou de valente tudinho. Senhor, envia esse anjo para matar esse miserável. Muitas vezes a gente quer orar desse jeito, é ou não é? Jesus, 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 ele está ferindo o teu filho, Jesus, mata esse desgraçado. Jesus, ele tocou na pérola, sou eu, Jesus. E Jesus diz uma coisa aqui que é muito interessante. Que você toque nele com amor. Não para que ele se afaste de você, mas para que você conquiste o seu coração. E ele possa experimentar a mesma coisa que você está experimentando. Muitas vezes queremos viver esse senso maravilhoso de estar na presença de Deus só para nós. O culto hoje foi tão bom. Começa lá, Jesus, se alegrar e bota na internet. O culto hoje foi uma maravilha, no Facebook. Os irmãos da outra igreja ficam pensando, meu Deus, caiu fogo lá, foi? O que houve? O céu desceu. Mas a importância que devemos dar a Deus, não estamos dando, porque só está chegando até nós e está ficando. Pessoas que têm decidido vir aqui na igreja, caminhado. Como a gente tem a visitante, que veio hoje ali. E a irmã que a Miriam trouxe, que é Miriam também. Não é Miriam? Glória a Deus, né? Que eu me lembro dos nomes. Meu Deus do céu, só a graça. E a irmã sentada lá atrás, que sempre vem e está ali caladinha. Dona Deise, Maurina. Pessoas que estão, muitas vezes, em silêncio, vindo para receber. E a gente está muito preocupado em só fazer o nosso culto. Eu vou contar uma história a você. Eu gosto muito de história, viu? Tinha um pastor que acabava o culto, é muito, muito comum, eu não sei se na Assembleia de Deus aqui, mas na Assembleia de Deus da minha terra é muito comum. Que o pastor, quando termina o culto, ele vai para a porta para cumprimentar os outros. É comum aqui, Pablo? Muito comum. Então o pastor fica lá na porta para cumprimentar todos. E aí, o pastor ia para lá todos os cultos. E aí, uma irmãzinha esperava todo mundo passar. Uma igreja grande, ela ficava lá sentada. Nem tinha nem pressa. Ficava lá, bem parada. Quando todo mundo passava, ela chegava no pastor e dava um abraço. Passava um tempinho e ia embora. Todo culto. Imagine, a igreja tivesse 3, 4 cultos, a irmãzinha esperava. Acho que ela dava glória a Deus quando ia pouca gente, né? E aí o pastor se encabulou. Ficou dizendo, que negócio estranho, né? Essa irmã, sabe uma coisa, eu vou perguntar a ela, por que ela espera toda vez? Pelo amor de Deus, será possível? E só o meu abraço é que serve? Tem tanto irmão para ela abraçar? Ele chegou perto da senhora, ele disse, espere aí um pouquinho. Sei que a senhora vai dar um abraço, eu vou dar um abraço em você, tá tudo certo. Mas por que é que você espera todo mundo para me abraçar? Todo culto? Ela virou numa simplicidade e disse, pastor, é porque eu só tenho esse abraço durante a semana.
Quantos abraços você pode dar para restaurar uma vida? Eu fico triste, sabe? Porque Deus tem me dado tanta gente preciosa. Tanta gente de talento aqui. Tanta gente compromissada com Deus. Mas muitas vezes esquecemos do que Deus fez por nós. Eu fico triste. Onde a gente se alegrava em resgatar as pessoas, nos alegravam. Eu não estou pregando aqui para emocionar você, mas eu estou fazendo um desabafo. Um desabafo de amor, porque eu estou com saudade dos irmãos. Eu estou com saudade das pessoas que me abraçavam e diziam: pastor, ele te ama. Oxe, pastor, oxe. Nós somos responsáveis pelaquilo que cativamos. Nós somos responsáveis pelaquilo que cativamos. Pode ser cansativo para você, pode ser chato para você, pode ser um porre, pode ser a coisa mais terrível do mundo. Talvez você esteja estressado. Mas se você pode fazer uma atitude de amor, esqueça tudo e faça. Eu nunca vi numa igreja desse tamanho Deus reunir tanta gente talentosa. Tanta gente com dons. Meu Deus! É muita gente com dom de tudo. Éramos da primeira igreja, para levantar uma equipe de louvor, nossa, cego. Deus traz tudo aqui, ó. Todo mundo junto. Eu quero contar uma história a vocês de um cara chamado, um explorador chamado James Cook. E um doutor chamado Solander. James Cook decidiu fazer uma exploração na Suécia em 1776. E ele saiu com esse doutor em tripulação. Na Suécia ele pegou o período de inverno, muito frio, muito frio. Não sei se o Alexandre já foi na Suécia ou perto. Foi? Perto, né? É muito frio. Igual de Blumenau? Minha esposa já teve morando nos Estados Unidos e ela disse que é terrível, neve, né? É lindo de se ver por 2 dias. Depois... Então, eles viajaram junto para ele explorar a Suécia. Se você quiser procurar depois no Google, a mensagem vai estar aí, James Cook. E aí eles saíram para explorar e eles chegaram a um ponto que ele não podia mais voltar, que era a caída da noite e nem tinha como se abrigar mais. O médico disse: vocês não vão poder dormir essa noite. Vocês vão ter que estar se movimentando para que não morra. Porque talvez se vocês dormirem, amanhã vocês nem acordem. Por causa da intensidade do frio.
E o médico disse assim, não, vamos voltar até o barco. E alguns dos tripulantes disseram, doutor, se a gente voltar, a gente vai perecer no caminho. Nós não temos condições de voltar. E o doutor disse assim, então vamos bater estaca. Vamos construir um acampamento para nós. E aqueles caras começaram a trabalhar de noite em noite, noites e mais noites, noites e mais noites. Noites e mais noites não, trabalhou a noite inteira. Quando chegou ao amanhecer, estavam todos alegres, porque o frio tinha passado e eles estavam vivos. Sabe o que eu quero dizer com isso? Não estou querendo trazer tanta historinha para vocês. A gente precisa ouvir o que Deus está falando aos nossos corações e fazer para que a gente não morra no frio. Porque se a gente parar, a gente é consumido pelo frio. É ou não é, Júnior? Entra na geladeira espiritual e fica ali, ó, pronto. Começa a vir logo as doideiras na cabeça. Já dizia um ditado do mundo que mente vazia. Meu Deus, o povo está afiado aqui. Diga para você mesmo, a morte não é o árbitro das minhas crises, mas Jesus sim. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim, a morte não é o árbitro das suas crises, mas Jesus sim. E Ele restaurará você. Glória a Deus. Aleluia. O que devemos fazer para mudar as nossas vidas diante das nossas crises? O último ponto, precisamos servir para sermos felizes. Você já conversou com algum vagabundo que não quer fazer nada e ele está feliz? Primeira coisa, ele está a fim de dormir. Quando acorda, parece que está cansado, parece que trabalhou a noite todinha quando estava dormindo. Não estou falando de gente que quer e não tem, não. Eu estou falando de gente que fez um pacto com a preguiça. A palavra de Deus diz assim que meu pai trabalha e eu trabalho também. Um parênteses, que Cláudio Duarte faz muito, ele diz assim, você já viu algum ator ou vagabundo Deus chamar para trabalhar na Bíblia? Ô vagabundo, eu tenho um negócio para fazer contigo, tu não está fazendo nada, eu vou arrumar um negócio para fazer contigo. Você já viu? Não, ele só pega, olha, tu está fazendo o quê? Olha Deus, eu tenho muita coisa, então arruma um tempinho para poder fazer o que eu quero. É ou não é? Se você pega Noé era o quê? Lavrador. E mandou ele fazer o quê? Construir uma arca. Por que Jesus não chamou um carpinteiro? Eu quero dizer uma coisa a você. Se você vem para Deus e quer muita explicação, eu digo a você, aqui não é o seu lugar, porque Deus não dá explicação a ninguém. O segredo da nossa fé é obediência. Seremos felizes quando servirmos de todo o nosso coração. Eu estava conversando com um rapaz, quinta-feira, ele estava sentado tomando
ele estava tomando uma sopa. Ele disse, Paulo, eu entrei numa crise. E eu tinha dinheiro, mas eu perdi tudo. Eu fui para a loja da minha esposa carregar caminhão para que eu chegasse cansado em casa e não tivesse o que pensar. Eu não estou chamando você para se matar em servir, não. Eu estou falando da disposição que brota em nossos corações. Do alvo que a gente cria. Deus, tu me levantasse, não para ficar aqui, mas para fazer algo por alguém. E aí eu queria que você refletisse nesse último ponto. Diz assim, você me chama de mestre. E o Senhor disse, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar uns dos. Eu lhe dei o exemplo para vocês, para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhe, verdadeiramente, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Agora que você... Peraí, que isso me dá vergonha, gente, de ler. Abra aí no versículo 17, por favor, que eu quero que todo mundo acompanhe. E sabeis essas coisas, bem-aventurado... Que servir, bota ali na interpretação NVI ali, por favor. Agora que vocês sabem destas coisas, felizes serão as que praticar o quê? Aquilo que Jesus fez. O servir. Meu irmão estava me contando nesse mesmo dia que um cara estava em Recife, ele estava bem de vida financeiramente, e aí ele disse, chegou um cara para alugar uma das salas dele, comerciais, e disse assim, olha, eu quero alugar a sua sala, mas eu não tenho dinheiro, O cara sentiu aquilo no coração e foi e alugou a sala, sendo que o cara nem ligou, nem se preocupou com o cara, se pagar na data ou não. Tempo depois, muito tempo depois, o cara entrou numa crise, o dono. Perdeu tudo. E ele desesperado para alugar um ponto, chegou no cara e disse, olha, eu queria falar com o dono daquela loja, se pode me alugar. Ele disse, um momentinho que ele é muito ocupado, vai demorar um pouco. Tudo bem, eu espero. Ele foi lá e falou, entrou e foi na mesa do cara. E ali naquela hora ele não se deparou, nem lembrava quem era o cara. Ele disse, eu estou querendo alugar aquela tua sala, sendo que eu não tenho dinheiro. Veja só, inverteu a situação. Eu não tenho dinheiro, o que você pode fazer por mim? O cara olhou para ele, se lembrou. Porque nós que fazemos, nós não lembramos não, mas aquele que recebe, lembra ou não lembra? Seja bom, seja ruim, ele se lembra. E aí o cara lembrou dele, na hora que ele entrou na sala. Ele disse, você não está lembrado de mim não, né? Ele disse, eu sou aquele cara, você me alugou a sala, nem se preocupou comigo. Sabe o que eu vou fazer com você? Vou dar 3 anos sem você pagar um aluguel. A palavra de Deus diz que onde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Seu coração está em vidas ou em coisas?
quero encerrar essa mensagem, mas com tanta glória de Deus, porque eu estou sendo cheio pelo Espírito Santo hoje aqui, de uma forma que vocês não têm noção, que eu tenho vontade de pular hoje aqui para quebrar tudo. Eu só não quero porque custa caro. De tanta glória que o Senhor está nos enchendo hoje aqui, queridos. O Senhor trouxe ensinamentos para mim e para você, ensinamentos de reino, ensinamentos de a glória invadir o nosso coração. E para encerrar, eu quero ler 3 textos com você, que vai trazer a nossa fé. Salmo 42, 12. Salmos 42, 12. Doze, 42, 12. Esse daí é o 11, desculpa. Anotei errado. Por que você está assim tão triste, ó minha? Por que está assim tão perturbada dentro? Eu queria que botasse essa versão aqui, a antiga que estava ali. Isso. Por que está batida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei, e Ele é a salvação da minha face, e o meu Deus, glória a Deus. Tem alguma alma batida? Ele é a sua salvação, é o redentor da sua vida, da sua alma, resgatará você, porque Ele resgatou por um preço muito alto, preço de sangue. 1 Coríntios 13, por favor. Antes de a gente dar a explicação, a melhor explicação vem da palavra, quando ela fala aos nossos corações, amém? Queridos, eu queria que você lesse comigo, porque é difícil esse versículo, é ou não é? Diz assim: ainda que eu, a língua dos homens, e não tivesse, seria como que soe como sino. O 2, ainda que tivesse o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada. 3, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que nada disso aproveitaria. 4, a caridade a caridade não é, a caridade não trata, não se porta com não joga ou não folga, mas tudo, querido, só a partir daí, em algumas Bíblias tem o amor, né? Muda aqui a versão. Isso. Vamos a partir do 8, bem forte, porque isso constrange o meu coração. O amor, mas havendo profecias serão, cessarão, desaparecerá, porque em parte, mas
Então que é o 11, quando eu era, pensava, mas e acabei com as coisas, glória a Deus, porque o amor de Deus inundou os nossos corações e fez-nos mudar. E para encerrar, esse é fantástico. Romanos 8, 38 e 39. Conhece, Pablo? Porque estou de que nem. Peraí. Juntos. Por 39. Nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Essas palmas sejam para o Senhor, o resgatador da nossa alma. Porque nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não existe nada que pode nos separar de Deus. Eu termino essa mensagem com esse versículo que arrebenta com tudo. Que arrebenta tudo. Todas as vezes que você se deparar com a ação do Senhor, glorifique. Glorifique ao Senhor porque Ele é soberano. Oh Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo que tu fizeste hoje a nós. Tu decidiu nos amar, Senhor. Eu, principalmente, estou constrangido, Senhor. E o que eu posso fazer, o que nós podemos fazer, é só aceitar, Senhor. Por isso, Senhor, eu te louvo e bendigo o teu nome, Senhor. Os quatro cantos desse lugar, Senhor, que tu és soberano, que tu és Deus, que tu és o Todo-Poderoso, no nome de Jesus.